Cara, eu tô viciado nessa música. Sério, eu tô viciado nessa música. Sem brincadeira. Foda, né? Tem uns negócios que acontecem, né? Um chiclete na nossa mente. Mas vamos lá. Bom, hoje é sexta-feira, dia de relax, não é mesmo? Dia de relax. Quem aqui vai terminar a live e vai dar um relax com a sua família, com sua esposa, com seu marido, vai curtir um filminho, vai ficar de boa? Quem aqui que vai aproveitar a sexta-feira aqui, hein? Comenta aí. Porque ó, a galera falando, ó, Cauã Barbosa Silva, canta demais. Cara, é um dos meus grandes talentos aí que eu mantenho oculto, né? Porque afinal de contas, se eu não quero mostrar esse meu outro lado, o meu lado, eu quero mostrar meu lado de finanças, não é mesmo? Ó, o Andrews aqui também. A galera, Netflix vai bombar. Hoje é o dia, cara, hoje é o dia da Netflix explodir, né? Hoje é amanhã, né? Dia dos Namorados. Então, quem aqui comprou o presente de Dia dos Namorados? Meu amigo, hoje eu gravei um podcast. Tava eu, o Kaique e o Lucão hoje, a gente gravou com um CEO de uma companhia bilionária hoje. E a gente colocou um whisky no meio das gravações, né? A gente traçou uma teoria muito interessante sobre presente no Dia dos Namorados, que, claro, eu não vou falar aqui para vocês, vamos deixar para o episódio do podcast assim que ele sair, não é mesmo? Vamos lá! Estamos durante o nosso desafio, o desafio dos 5 níveis de pensamento. Hoje é o 5º dia e último dia do desafio, não é mesmo? A gente geralmente faz um desafio mais longo do que isso, né? E a gente acabou fazendo um desafio de 5 dias. Um desafio de 5 dias mais profundo, mais rápido também. Um desafio em que a gente buscou elevar o nosso nível de pensamento a cada dia. E hoje, a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje a gente vai elevar o nosso pensamento, para quem chegou agora, até o 5º nível de pensamento. E depois a gente vai chegar ao que eu acredito que seja o 6º sentido. Né? Olha só, 6º sentido, né? E quando a gente terminar, né, esse desafio, a gente vai ter olha só, a gente vai ter um evento muito interessante. Aliás, Dani, você que está vendo aqui, ó, prepara um link também, tá? Galera, vai ter um evento agora do Stage, tá? O Stage é um grande lançamento do Grupo Primo que a gente vai fazer no mundo de marketing digital. A gente quer disruptar também o mundo do marketing digital, tá? A gente vai fazer um lançamento daqui a pouco, né? Daqui a um pouco mais de 10 dias. Eu vou colocar um link também nos stories, tá? Vai ser gratuito, vai ser um grande evento de marketing digital. Eu quero que vocês participem desse evento que vai ser gratuito daqui a uns 10 dias, tá? Vou colocar nos stories. O marketing digital enriquece muita gente hoje. É um grande meio para as pessoas enriquecerem hoje. Espero que vocês participem, tá bom? No final hoje do desafio, vou falar um pouquinho da Finclass, né? Da promoção que a gente fez para a Finclass hoje. Tá aí, inclusive, um bom presente para o Dia dos Namorados, hein? Não existe uma pessoa que não vai ficar feliz com esse presente, tá? Mas no final da live eu falo um pouquinho mais hoje, tá bom? Porque afinal de contas, a promoção que a gente preparou para a Finclass termina hoje, às 23h59, horário de Brasília, ok? Bom, estamos no Dia dos Namorados, estou tomando meu vinho. A Ká disse assim, ó, só pode uma taça, hein? Eu falei, tudo bem. Aí eu coloquei uma taça só de vinho aqui. Eu acho que eu tô dentro da regra que ela colocou para mim. Então vamos que vamos, tá? Ká aparece na live. Amor, vem da sala, vem até aqui. Vem aqui, a galera quer te ver. Vem dar oi pra galera. Vamos lá. A frase do dia é uma das frases mais icônicas para mim, tá? Que é o seguinte: se você não lutar pelo futuro que quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Não é mesmo? Se você não lutar pelo futuro que você quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Então, porra, gente, cara, se você não fizer nada, o futuro vai chegar, né? Cara, tô chamando Uber. Porra, amor, vem da sala aqui, não é tão longe assim, pô.
Né? Então, se você não lutar pelo futuro que você quiser, você vai ter que aceitar o que vier. E a maioria das pessoas não luta por um futuro e simplesmente aceita o que acontece, né? Porque o tempo sempre passa, não é mesmo? Então, não perca tempo. Essa é a nossa frase do dia, uma das frases mais importantes para mim e que me guiam, tá? Eu vou retomar aqui um pouco das fases do pensamento para te ajudar, já que não basta só eu te passar um conhecimento, eu preciso repetir isso daqui algumas vezes para que isso entre na sua mente e você possa aplicar de alguma forma. E hoje eu vou explicar para vocês, ou tentar, pelo menos, o que eu acredito que seria o sexto sentido quando a gente está falando de níveis de pensamento. Ok? E hoje a gente termina. Quando a gente terminar, né, daqui a um tempão, quando a gente fizer o lançamento, né, desse nosso novo projeto aqui no Grupo Primo, aí sim eu devo fazer um lançamento mais longo, de 12 dias, ok? E provavelmente às 5 e 6 da manhã. Por enquanto não, ok? Então vamos lá. Primeiro nível de pensamento, vocês lembram? Qual que é o primeiro nível de pensamento? Vamos ver se vocês estão ligados. Comenta aí, bota nos comentários. O primeiro nível de pensamento é um nível de pensamento onde geralmente você é vítima de 5 inimigos, lembra? Quais são os seus 5 inimigos? Primeiro, a história, porque os vitoriosos reescrevem a história do jeito que eles quiserem, né? Então a gente pegou o exemplo dos Estados Unidos e da União Soviética. Quem escreve a história é quem ganhou, não é história de fato, tá? Segundo, a escola é um grande inimigo, ela te prepara para ser medíocre de fato, ela foca nos seus pontos fracos e não nos seus pontos fortes, ela não aprimora os seus grandes talentos. Depois, a mídia ela tem um grande interesse, tá? A burrice, a ignorância no nosso país é planejada. Depois, a injustiça, não é? Existe injustiça no nosso país, existe injustiça no mundo. É uma grande realidade, não adianta a gente querer achar que a gente vai mudar isso, porque não, é assim. E a própria família. A família é um grande inimigo que te mantém estagnado. Ela pode ser um grande aliado, mas geralmente é um grande inimigo. Te ama, quer o seu bem, mas acaba sem a intenção te atrapalhando, tá? Só posso uma taça, estou tomando uma taça. Agora, qual que era o segundo nível de pensamento? Segundo nível de pensamento é o que eu aprendi com Howard Marks, ali em Los Angeles, em que basicamente, para você expandir o seu pensamento e chegar no segundo nível, você precisa expandir o seu Viziate. Lembra? Viziate, que é what you see is all there is, ok? O que você vê é tudo que há. Você precisa expandir o seu grau de pensamento. Para você expandir o seu grau de pensamento, você precisa estudar, conviver com outras pessoas. Depois você precisa ir contra a manada, porque o primeiro grau de pensamento é a manada. Quem ganha dinheiro vai contra a manada. Então, o segundo grau de pensamento, você precisa pensar diferente da massa, certo? Você precisa pensar num equilíbrio de Nash. Lembra que a gente falou sobre o dilema? Né? E o grande dilema é, você pode confessar um crime, você pode negar um crime, e se você nega ou você confessa, você tem implicações na sua vida. O melhor output, né, a melhor resposta seria que você confessasse um crime. Logo, o que a gente busca na nossa vida é o equilíbrio de Nash, já que a gente não tem todas as informações das pessoas. A gente quer o melhor output, sabendo que é impossível prever todas as reações do mercado, não é mesmo? Depois, a gente entendeu que a gente precisa entender o futuro, mas não necessariamente prevê-lo, porque isso seria impossível. Eu não posso prever o futuro, mas eu posso me preparar para ele. Aqui eu atinjo o segundo grau de pensamento, o que poucas pessoas o fazem. A maioria dos brasileiros está no primeiro grau de pensamento, é por isso que a maioria vai morrer pobre. E você consegue dar um passo a mais se você chegar no segundo grau de pensamento, porque você pensa diferente da maioria e você quer ser aceito pela maioria, mas não quer o resultado que a maioria tem, porque a maioria nunca será livre financeiramente de verdade, logo nunca fará o que ela gostaria de fazer por opção e sempre será o que ela faz por uma questão de obrigação.
ela vai ser uma escrava da vida dela, vai ser uma escrava do dinheiro dela, mas o dinheiro nunca será um escravo nem um servo desse ser humano. Não é mesmo? Porque essa pessoa nunca atingiu o segundo grau de pensamento, porque ela nunca nem imaginou que existia a condição de ela expandir o jeito dela de pensar. Pouquíssimas pessoas então chegariam ao terceiro grau de pensamento. O terceiro grau de pensamento era a tendência secular. Vocês lembram disso? A tendência secular é aquilo que acontece no futuro. São aquelas grandes tendências. Essas grandes tendências, elas têm fases. Elas têm uma fase de nascimento, as tendências nascem. Depois elas têm uma relação de descrença, em que as pessoas ficam céticas em relação a isso. Depois elas ficam extremamente decepcionadas. Então pense, por exemplo, na câmera digital, em que ela nasceu, as pessoas acharam que não ia dar certo, tiveram certeza que não ia dar certo, ficaram decepcionadas, cancelaram essa ideia. A Kodak, que criou a câmera digital, falou, não vou mais fazer isso, parou com a câmera digital, mas depois vem uma quarta fase, a fase do despertar, e depois a quinta fase, a fase da realidade, quando tudo fica óbvio. Foi aqui que a Kodak se ferrou. Isso acontece com tudo. Então, se a gente entende que existe uma tendência secular, e quando você tem a tendência secular do seu lado, você tem uma avalanche na sua direção, não tem como segurar. Não tem como você ir contra o aprofundamento, a evolução da educação financeira no Brasil, as pessoas vão aprender cada vez mais, vai ter cada vez mais investidor na Bolsa de Valores, vai ser cada vez mais obrigatório tecnologia nas empresas, as pessoas não param de desenvolver times de tecnologias, não tem como, quanto mais pessoa aprender tecnologia, mais mercado vai ter, porque existe um déficit gigantesco, que não é no país, é global, e isso é uma tendência. Não tem como ir contra, uma avalanche, não tem como você olhar para uma montanha, você pensar em alpinismo, ver uma avalanche acontecendo e falar, vou segurar essa quantidade de neve. Não tem como. O máximo que eu posso fazer é surfar nessa quantidade de neve e seguir na mesma direção, porque não dá para eu ir contra. E esse é o terceiro nível de pensamento, a tendência secular. O que você precisa fazer é entender onde está a tendência secular, para onde ela está apontando e acompanhar essa direção. Mas a gente aprendeu que a maioria dos brasileiros não está pronta para a revolução tecnológica. Ainda assim, as tendências seculares não estão condizentes com o que os brasileiros estão estudando. Logo, a maioria dos brasileiros vai se ferrar. Certo? Porque é natural. O futuro está para lá, as pessoas estão se preparando para o presente, mas o que vai dar sucesso de fato é o próximo passo, não o que está acontecendo hoje. Porque quando elas estiverem prontas para o hoje já virou passado. Não é mais nem realidade, muito menos tendência. Então as pessoas precisam alinhar os seus estudos, os seus investimentos, a sua evolução para o futuro, e não para o presente e muito menos para o passado. O terceiro grau de pensamento é a tendência secular. Só que quando você entende sobre a tendência secular, você entende que dentro das tendências seculares, que são medidas em séculos, ou algumas vezes em décadas, existem uma série de ciclos. E os ciclos têm timings diferentes. E você quer estar no momento certo do timing. E se você errar o timing, você pode pegar uma tendência secular que está correta e perder dinheiro. No filme Big Short, a grande aposta, o Michael Burry quase quebrou, mesmo estando certo, porque ele quase errou o timing. Não adianta você errar o timing. Se você acertar a direção, você vai perder dinheiro. E ele foi lá e quase quebrou. E a maioria das pessoas perdeu dinheiro. Muitas pessoas estão certas, mas erram o timing. Logo, será que elas estão certas? Não. Elas estão erradas. Ok? Então você precisa acertar o ponto correto do timing. E o quinto nível de pensamento é o nível máximo. O nível da perpetuidade do DNA. O nível da perpetuidade do DNA é basicamente o grande propósito de vida de Ray Dalio, um dos maiores investidores do planeta, fundador da Bridgewater, gestor de um dos maiores hedge funds do mundo. O que ele diz é que o propósito de vida dele é perpetuar o DNA. Perpetuar o DNA tem um grande motivo. É o motivo de você entender que a sociedade ela evolui. E quando você evolui, você precisa passar essa evolução para a próxima geração. Essa geração, ela parte dessa base, evolui novamente e passa essa evolução para a próxima geração. Essa próxima geração pega essa base,
e passa adiante para a próxima geração. E a sociedade vai evoluindo. E quando a gente entende que o quinto grau de pensamento é perpetuar e evoluir o DNA, a gente entende que o grande segredo é, depois que eu evoluir num grau cognitivo todos os meus pensamentos, eu encontro as tendências naturais. Tudo aquilo que é natural. E eu busco aprimorar e aplicar na minha vida tudo que é natural. Tendências da natureza. Por quê? Porque a natureza é um grande exemplo de resiliência. A natureza está aqui desde sempre. A natureza está aqui desde antes de nós. E estará aqui desde até depois de nós. A natureza, ela não liga para nós. Se o ar está bom, se o ar está ruim, se o carbono não sei o que lá, se vai acabar não sei o que lá, a natureza vai conseguir viver. A natureza é antifrágil. Você corta uma, nasce duas, a natureza é super poderosa. Então, para um negócio perpetuar, temos que ter princípios naturais. Então, no seu negócio, para você atingir o grau máximo de pensamento, ou na sua vida, ou no seu trabalho, você precisa pegar os princípios que são naturais e aplicar no seu negócio. E é isso que você precisa buscar. Porque quando você aplica esses princípios, eles são testados no tempo e já foram validados na eternidade. Então, o quinto grau de pensamento é a tendência de você perpetuar e evoluir o DNA, logo entender que as tendências que são naturais, os princípios naturais, podem ser aplicados à sua vida. Ou seja, busque os princípios naturais. É como a Dani Duff falou aqui, a geometria sagrada. É isso que você precisa buscar. Tá? Os princípios da natureza. Ciclos, noite e dia, tudo começa, tudo termina. Busca a semente gera os frutos. Na nossa vida é isso. Busque tudo que é natural. Agora, o quinto nível de pensamento, ele é o último nível de pensamento? Será? O que vocês acham que pode ter depois do quinto nível de pensamento? O que vocês acham? Ô, seus meliantes, dá pra vocês parar? Ei, meliante. Ei! Shhh. Parou? O que vocês acham que vem depois disso? Bom, eu comecei a pesquisar alguns grandes nomes, pessoas com resultados icônicos, pensando o que viria depois, né, do que é natural. Eu cheguei a algumas biografias, algumas informações interessantes. Eu cheguei à conclusão que pode, e é tudo aqui, eu não estou falando sobre a ótica de cagar a regra. Eu estou falando sobre a ótica particular e pessoal, ok? Existe um sexto sentido, ou pelo menos pode existir o sexto sentido, porque o que eu vou te falar agora é algo que talvez racionalmente não faça sentido, mas talvez você já tenha vivenciado. O sexto sentido é algo, né, que tem no livro Blink, por exemplo. Ei, você para com isso. O livro Blink é um livro do Malcolm Gladwell, né? Blink, a decisão num piscar de olhos. O que o Malcolm Gladwell ele diz pra gente, né? O Malcolm Gladwell ele diz que existem duas mentes aqui dentro. Ele diz o seguinte, né? Ele diz que existe uma mente racional e existe uma mente inconsciente. A mente racional, ela é baseada em argumentos lógicos. É tudo que a gente está acostumado aqui, né? Faz sentido conta, faz sentido caixinhas, etc. Dá para ser explicada. Agora, uma mente inconsciente, ela não pode ser explicada. Ela deve ser interpretada, tá? Então, vou contar uma história para vocês. Espera que eu vou colocar uma música aqui. Vocês sabem que eu gosto de pôr uma musiquinha aqui. Vamos então uma música, já sei, olha só, essa música aqui é bizarra. Vou contar uma história para vocês. Aqui, ó. Foda, hein? Vou tirar aqui os comentários e já ponho de novo. Ó. Tinha uma equipe de bombeiros em Cleveland,
tá? E ela atendeu um chamado de emergência. Então, uma equipe foi lá para apagar um incêndio. Quando ela chegou lá, né, ela imaginou que seria suficiente para apagar o incêndio, ligar a mangueira e começar a apagar o fogo. O que aconteceu foi que um dos bombeiros, o tenente dos bombeiros, ele identificou o seguinte: veio uma coisa na cabeça dele, dizendo o seguinte: tem algo errado aqui, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. E ele ordenou que o time dele evacuasse a área. E o time dele evacuou a área, né? O fogo, ele estava no porão e não na cozinha, como a maioria das pessoas estavam imaginando. E o que acontece aqui? O que acontece é que, minutos depois dessa evacuação, o local explodiu. O local explodiu. Mas o Gladwell, né, o Malcolm Gladwell, ele chama de a caixa trancada em nossos cérebros, o que o bombeiro chamou apenas de piscou, né? Ou seja, o bombeiro piscou e o Malcolm Gladwell chama isso de a caixa trancada nos nossos cérebros. E esse piscou aqui seria o blink do livro. Então, na verdade, se o bombeiro tivesse pensado e deliberado sobre racionalmente tudo que estava acontecendo, ele não ia evacuar os bombeiros. Ele evacuou e ele salvou todos os bombeiros que estavam ali. E isso daqui é o que alguns chamam de intuição. E a intuição é o que estamos entendendo que pode existir e pode ser considerada ou considerado o sexto sentido. É a percepção além da conta. Como você vai explicar algo assim? Como você vai explicar racionalmente esse tipo de coisa? Tá? A conclusão aqui é que as decisões racionais nem sempre são as mais corretas. Nem sempre são as mais corretas. Então, nos anos 80, né, fizeram uma pesquisa de mercado na Coca-Cola e identificaram que a Pepsi ela poderia ganhar muito mercado. A Pepsi era mais doce. Tá? E a Coca-Cola, ela criou a New Coke. New Coke, que seria uma fórmula com mais açúcar. E eles começaram a fazer pesquisa de mercado entre a Coca-Cola e a New Coke. A New Coke tem uma aceitação muito melhor nos anos 80. E aí você pensa, porra, se numa pesquisa de mercado a New Coke teve uma aceitação maior, faz sentido a gente lançar esse produto. A Coca-Cola lançou a New Coke. O que vocês acham que aconteceu? A Coca-Cola, a New Coke, ela teve um lançamento assim, absurdamente ruim. Absurdamente ruim. Por quê? Porque quando você experimenta esse sabor com mais açúcar, ele parece fazer sentido. Mas quando você toma uma latinha inteira, talvez não. Talvez seja demais. Então isso daqui nos mostra que muitas vezes, até as decisões que parecem ser mais racionais, elas podem ser erradas. E foi o que aconteceu com a Coca-Cola. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, do livro do Malcolm Gladwell, né, você tem algumas conclusões. E a principal conclusão aqui é que a tomada de decisões realmente bem-sucedida, ela depende de um equilíbrio entre um pensamento deliberado e um instintivo. Esse é o sexto sentido. O Malcolm Gladwell diz que você depende de um pensamento racional junto de um pensamento instintivo. Como que você vai explicar, por exemplo, no mundo dos negócios, o George Soros, um dos maiores investidores da história, ele diz que toda vez que o mercado vai cair, ele sente uma dor nas costas. Porra, fala sério. Como? Como que você vai explicar isso? O Malcolm Gladwell, o George Soros, ele dizia que toda vez que o mercado ia cair, ele tinha uma dor nas costas. Caraca, como que dá uma dor nas costas do George Soros? Como que isso acontecia? Né? Então assim, tem certas coisas que elas não são explicáveis, elas são interpretadas. E essas coisas vêm com o tempo, vêm com a vivência, vêm com a experiência,
vem da prática deliberada e vem de talvez um pouco de inspiração de algo a mais, de religiosidade, de espiritualidade ou de outras coisas a mais, do sexto sentido, né? Que algumas pessoas às vezes chamam de física quântica, outros chamam de religião, outros chamam de experiência, outros chamam de intuição. A cara tá aqui, né? Olha, a moça tá aqui. E aí, mocinha? Pegou Uber pra vir? Por que você tá de sapatinho? Amor, você tá de sapato aqui? Eu posso. Você pode. Eu sou a única pessoa que pode. Tum, tum, tum. Sei. Tum, tum. Olha quem está Oi, aqui. gente! Olha o que eu tô tomando, vinhozinho também. Eu peguei uma taça também aqui, ó. Uma tacinha básica. Dia dos Namorados? Pode. Amanhã, É hoje, né? Daqui a pouco. já já. Foco, querido. Foco, foco, foco. Conteúdo. O que você acha bora. do sexto sentido? Conteúdo. O que você acha do sexto sentido? Eu tenho. Muito aflorado, inclusive. Você tem o sexto sentido aflorado? Eu tenho. Conte-me mais. Não. Conte-me mais, conte-me mais, conte-me mais. Com as pessoas, como que é? Sim. Conte-me, conte-me. Não. O quê? Conta, a galera quer saber. Vai, conteúdo. A galera quer saber. A gente quer ver conteúdo, vai. Fala, a galera quer saber. Vai, te Por que engata você... de novo. Fala! Vai. A pessoa quer saber, porra. Falo na próxima live. Ai, meu Deus. Olha só. O Stuberger, né? É um dos maiores investidores, eu diria, primeiro do Brasil. Ele é muito conhecido no Brasil, né? Um dos maiores gestores do Brasil, do Fundo Verde. Mas ele também é um dos maiores gestores do mundo, né? Então, durante a Finclass, eu tenho conversado com muitos investidores ao redor do planeta, né? E quando eu pergunto sobre os investidores do Brasil, eles sempre falam que o Stuberger é uma das pessoas que eles conhecem aqui. Eles não conhecem muita gente no Brasil. O Stuberger eles sempre conhecem, tá? O Stuberger, ele faz o gerenciamento, né? Ele manage um dos fundos mais bem-sucedidos da história do Brasil, um dos maiores fundos também, que é o Fundo Verde. E ele diz o seguinte: todas as minhas decisões são bem embasadas. Acho que meu negócio dá certo porque sou o gestor mais covarde que existe. Morro de medo de perder o dinheiro dos outros. E o meu também. E o Stuberger, ele, numa carta que ele escreveu ano passado, tá, que a gente puxou aqui, ele disse o seguinte: ele descreveu o que seria a felicidade do ponto de vista de um gestor. Olha que interessante. E aí o Stuberger descreve o seguinte: aqui ele listou os conceitos para descrever o nirvana do mercado financeiro. Para poder atingir o nirvana do mercado financeiro. E aí ele elencou 4 níveis do nirvana, né? O primeiro nível é você ganhar quando todos ganham, né? É o instinto selvagem da felicidade. O primeiro nível do nirvana é você ganhar quando todos ganham, né? Peraí, como que sobe isso aqui? Não sobe mais agora? Porra, não sobe mais essa porra aqui, não. Como? Não sobe essa porra. Não sobe não, amor. Não sobe aqui, ó. Só diminui essa porra. Viu? Primeiro nível é ganhar quando todos ganham. Tá? Ganhar quando todos ganham. Esse é o primeiro nível do nirvana do Louis Stuberger. Segundo nível do nirvana é você perder pouco quando todos perdem. Então, quando todo mundo perde dinheiro no mercado, você quer perder pouco. Se você perde pouco, você está no segundo nível de felicidade do Stuberger. É você perder pouco quando todos perdem. Terceiro nível do nirvana é você não perder quando todos perdem. E o quarto nível do nirvana, né, segundo Stuberger, é você ganhar quando todos perdem. Esse é o quarto nível do nirvana do Stuberger. Olha só. O pessoal tá dando risada que tô puto com a cadeira, mano. A cadeira é top, mas... Porra, a cadeira é top, mano. Não consigo levantar isso daqui. Eu acho que é o vinho. Não tem complexidade levantar isso, né? O vinho deu uma dificultada. Não vem com esse papo, mano.
Tá? Então assim, qual que é a conclusão? É que o Stuberger, ele chega à conclusão que existem graus diferentes de felicidade e ele entende que só depois do instinto racional dele é que ele coloca o instinto dele, que a gente poderia considerar o que a gente está chamando aqui de sexto sentido. Então o Stuberger primeiro passa por todos os níveis racionais para depois ele aplicar o nível do sexto sentido que a gente está chamando aqui de intuição. Quando ele faz o filtro racional, ele aplica a intuição, que seria o nosso sexto nível de pensamento. Tá? Então, gente, o que vocês têm que tirar daqui? O que vocês têm que tirar desses 5 dias? Sobramos poucas pessoas ao longo de 5 dias. O conteúdo é complexo, sempre diminui o número de pessoas, mas eu quero que vocês apliquem isso daqui que a gente absorveu ao longo de 5 dias. Primeiro nível de pensamento, nunca fiquem lá, é onde a maioria está. Segundo nível de pensamento, é lá que você começa a pensar igual a minoria, aliás, em termos de resultado, colher resultado de minoria. Terceiro, tendência secular, se prepare para a tendência e não para o que existe hoje. Quarto, ciclos, aproveite o momento do timing correto do ciclo. Meu Deus do céu. Quinto, perpetuidade do DNA, né? Pegue os princípios que são naturais e aplique à sua vida. E por último, absorva da forma que você preferir o sexto sentido. O sentido da intuição de verdade. Ok? A intuição, que para alguns é religião, para alguns é espiritualidade, para alguns é vivência, enfim, cada um tem um sentido para isso. Mas o sexto sentido ele pode ser interpretado de formas diferentes por cada pessoa. Ok? Eu hoje recebi um editor quando eu fui gravar um podcast e ele falou assim, puta, Thiago, eu apliquei o segundo nível de pensamento hoje. Eu falei, como? Putz, o cara chegou e falou, vai acabar a bateria aqui. Aí ele pensou assim, já que vai acabar a bateria, será que não dá para eu gravar com isso na tomada? É uma coisa simples, né? Então é uma coisa simples, mas que se você aplica na sua vida o pensamento de segundo nível, diferente da maioria das pessoas, né, você consegue ter resultado que a minoria tem. É apenas isso, simples assim, tá? Espero que vocês tenham absorvido esses 5 dias de conteúdo. E agora eu tenho 2 recados para vocês. Primeiro recado. Assim que eu terminar a live, eu vou postar a frase do dia no meu feed. Vou pedir para vocês a mesma coisa de sempre. Curta a foto do dia. Compartilhe nos seus stories para a galera ver. Com a frase do dia, que eu acho que é uma das melhores frases que a gente tem. Que é, se você não lutar pelo futuro que você quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Ok? Assim, uma coisa profunda, tensa, simples e ao mesmo tempo transformadora. Tá bom? E se você participou de hoje, na foto do feed, dê um soquinho para te identificar que você participou. E por último, agora é 9h35, tá? 23h59 de hoje termina uma oferta que a gente fez para a Finclass, tá? Então se você não aproveitar essa oferta agora, você vai perder essa oferta, você não vai mais ter essa oferta, tá? A Finclass é a maior... Ô, amorzinho, eu tô falando. Tô explicando pra ele como que funciona a live. Aqui, ó. Tô explicando pro Chip como que funciona a live, porque ele gosta de saber as coisas. Pessoal, se você não se inscrever hoje, você vai perder essa oferta, tá? Ih, caramba, eu desliguei aqui. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do mundo, onde você pode aprender a investir, pode aprender matemática financeira, pode aprender valuation, pode aprender macroeconomia, você pode aprender sobre fundos imobiliários, você pode aprender sobre criptomoedas com os melhores do mundo. Você pode aprender num grau cinematográfico e por um preço muito baixo, geralmente por R$ 39,90 por mês. Tá? Até hoje, R$ 23,59, você tem um preço diferenciado, tá? Você tem um preço de R$ 29,90 por mês.
Basicamente, você tem um cupom de desconto de aproximadamente R$ 120 por mês, tá? E se você assistir a Finclass que a gente lançou segunda-feira, geralmente a gente lança segunda-feira as novas Finclasses. Se você assistir a Finclass do Perini até domingo, você ganha a insígnia da Finclass do Perini que você não vai ganhar de novo mais pra frente. É unicamente agora para quem assistiu o conteúdo todo do Perini até domingo. E lá você pode aproveitar uma série de outras coisas, tá? Além disso, quem assinar a Finclass até hoje, R$ 23,59, tá? Vai receber todos os mapas mentais desse desafio e vai receber um outro bônus especial, tá? Existe o livro Psicologia Financeira do Morgan Housel, uma das maiores autoridades de finanças, do mundo, tá? E você vai receber esse livro digital de graça dentro da Amazon, tá? Depois de 8 dias, você vai receber o livro do Morgan Housel em e-book para você acessar de graça para todo mundo da Finclass, tá bom? Que está assinando agora. Eu falei R$120 de cupom, né? Eu não me referi ao mensal, mas me referi ao anual, ok? Que mais? E para os já assinantes, tá? A gente colocou um Typeform ontem. Todo mundo que preencheu ali, a gente tinha prometido os 1.000 primeiros iam receber o livro do Morgan Housel. A gente paga um valor por esse livro para disponibilizar. A gente tinha prometido só 1.000 pessoas, tá? Mas conversei com o meu time, a gente teve muito mais do que 1.000 assinantes da Finclass ontem. E a gente vai garantir para todo mundo que fez isso ontem receber o livro do Morgan Housel, tá bom? E fica aqui uma boa dica para vocês aqui no Dia dos Namorados aproveitarem a Masterclass, tá bom? O cupom para vocês acessarem com preço diferente a Masterclass é Desafio 5. Obrigado para os primos que me lembraram aqui, tá bom? Tá nos meus stories, tá no link da bio, é só se inscrever na Finclass. A gente vai lançar o aplicativo entre o final desse mês e o começo do mês que vem. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e é só o começo da evolução do aplicativo, tá bom? Desafio 5, esse é o cupom. Amor, vem daqui dar tchau, você e o Chipito, que agora Tchau, tem Dia dos gente. Namorados, ok? Já. Grande abraço, galera. Ó, o Chipito aqui, ele roda, tá rosnando? Tá rosnando? Não tá rosnando. Dá beijo nele que ele rosna. Rosa. Não tá rosnando. Bom, Só porque a gente quer. grande abraço, gente. Vou postar agora a frase no feed. Conto com vocês, tamo junto. Link na bio, link nos stories. Tchau!